Olá, meus pequenos do terceiro ano, tudo bem? A gente está vendo o que cai na prova agora, né? Do dia 23 de setembro. Seu tio está dando as dicas para vocês. Dica principal e extremamente necessária. Assistam às videoaulas. Todas as questões da prova são relativas às videoaulas do seu tio. No caso, a gente vai cobrar na prova da videoaula 19 até a videoaula 28, tá bom? Vocês têm acompanhado, vocês têm assistido. Os que não têm acompanhado e não têm assistido, vão ter que assistir para poder fazer a provinha, senão não consegue fazer, tá bom? Só com a apostila vocês não vão conseguir resolver a prova do seu tio. É necessário que vocês assistam às videoaulas. Inclusive, é uma das questões que eu coloco para vocês. Tem que assistir às videoaulas. Eu vou olhar pela plataforma Plural os meninos que assistiram às videoaulas e será considerado isso também para a nota da prova e a nota da participação de vocês, ok? É necessário que vocês acompanhem, que vocês estejam atentos, porque o vestibular, apesar de ser ainda em janeiro, poxa, ainda, tá quase lá, né? Esse ano ficou prolongado por conta da pandemia, mas vocês têm que estar muito antenados. Nossa, falei em pandemia, dei uma tossida. Vocês têm que estar muito antenados e muito bem preparados para essa prova. E vamos continuar. O que vai cair, a gente já falou, cai o pré-modernismo, cai o modernismo em Portugal com Fernando Pessoa e cai o primeiro momento modernista brasileiro. E o que acontece primeiramente, antes de tudo? A grande, maravilhosa Semana de Arte Moderna de 1922. Então a gente tem que ter um bom conhecimento de que aquilo foi uma tremenda revolução na história brasileira, uma tremenda revolução na cultura brasileira, né? Aqueles rapazes reunirem e dizerem vamos mudar a cultura do Brasil, porque nós não podemos ficar com esse passado nas nossas costas e não podemos ficar com essa influência dos outros países. Nós não podemos ficar com essa influência de outros países aqui no Brasil. Nós queremos ter a nossa própria identidade. Então, esses cavalheiros da Semana de Arte Moderna de 22 queriam dar uma cara para a arte brasileira, para a cultura do Brasil, uma identidade, desprezando o passado e desprezando as influências de qualquer outra cultura que não a nossa. Irônica, engraçada, ensolarada, colorida, vibrante. E a gente viu que na Semana de Arte Moderna participam 5 formas de arte, né? Nós vamos ter o Heitor Villa-Lobos representando a música modernista do Brasil. Nós vamos ter o Vitor Brecheret representando a escultura modernista do Brasil. Nós vamos ter o Antônio Moiá representando a arquitetura modernista do Brasil. Nós vamos ter a Anita Malfátio de Cavalcante representando a pintura modernista do Brasil e teremos os 3 extraordinários poetas modernistas, prosadores modernistas, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. E a gente acabou vendo que esse primeiro momento modernista ele traz umas características muito próprias. Eles queriam acabar com aquela influência do parnasianismo na poesia e queriam acabar com a influência do romantismo na literatura. Então eles queriam fazer uma arte muito radical, muito diferente. E no Oswald de Andrade a gente viu que o primeiro romance do Brasil, Memórias Sentimentais de João Miramar, vai trazer essa revolução na prosa, sem contar Macunaíma, do Mário de Andrade, que traz uma tremenda ideia do que deve ser o homem brasileiro, o herói sem nenhum caráter, e que no caso, né, sem características ainda fundamentadas e tal. E o Manuel Bandeira é poeta, o grande poeta brasileiro, junto com João Cabral de Melo Neto e Carlos Drummond de Andrade, eles formam a tríade dos maiores poetas brasileiros. E esse primeiro momento modernista vai trazer, então, características muito próprias que são, na poesia, um coloquialismo, né? O que a gente fala deve ser passado para o papel, para a escrita,
um antigramaticalismo imenso, quer dizer, não vamos respeitar a gramática, porque já que a gente está escrevendo conforme fala, a gente não fala só certinho, a gente tem os nossos erros, vamos colocar isso no papel. É radical, a gente quer transformar, tem que fazer barulho, tem que derrubar a estrutura. Fizeram. Antigramaticalismo, coloquialismo, não queremos métrica, não queremos rima, vamos fazer versos livres, vamos fazer versos brancos. Vamos parodiar muito da literatura passadista, a literatura lá das descobertas do Brasil. Vamos parodiar a literatura romântica do Brasil, criando uma nova maneira de se fazer literatura nesse país. É como se nós quebrássemos toda a estrutura da literatura brasileira e trouxéssemos uma nova casa, um novo jeito de ver e de fazer literatura. Nós vamos ver o movimento antropofágico, nós vamos ver o movimento Pau-Brasil, nós vamos ver o quadro Abaporu da Tarsila do Amaral trazendo imensas novidades para o que seria hoje, até hoje, retratado como antropofagia, né? A devoração de todas as qualidades que a gente pode encontrar nas vanguardas artísticas europeias e misturar com folclore, mitos e lendas da cultura brasileira. Essa transformação radical na literatura vai fazer com que nós nos tornemos algum dos países mais importantes da literatura mundial, ok? Boa prova para vocês, um grande beijo, até já!